Olha, na Zero Hora de hoje, a manchete, texto do Diogo Olivier, enviado especial do jornal para Caracas, dizendo que o Grêmio é um Grêmio camaleão hoje, na opinião do Diogo, porque a equipe do Grêmio, tão técnica, né, esse time entrosado mostrou um ótimo toque de bola, né, com Elano, Zé Roberto, Vargas, Barcos, Fernando, Souza. Hoje vai ser duro para esse time técnico, para esse bom time do Vanderlei Luxemburgo, enfrentar o Caracas naquele que é considerado já o pior gramado da Libertadores. A gente tem algumas imagens do treino. Então o Diogo disse que vai ser um Grêmio camaleão, um Grêmio que vai ter que apostar em bolas lançadas em profundidade e em menos toque de bola. Tim Vickery, você escreveu semana passada sobre a evolução dos times venezuelanos na competição. O que você espera de Caracas e Grêmio hoje? Bem, de todos os times na Libertadores, Caracas é o único que até agora eu não consegui ver. O estado de gramado é impressionante, porque tem sido assim, nesse estádio, muito tempo. Eu lembro falando aqui com o Vitor. O Vitor, na época, era o goleiro de Grêmio. A última vez que o Grêmio foi jogar no Caracas, que se não me engano foi as quartas finais da Libertadores em 2009, o Grêmio conseguiu passar a critério de gol marcado fora. Então foi disputado. Mas conversando com o Vitor, que estava ciente das dificuldades do gramado antes do jogo. É incrível que nesse tempo todo nada foi feito para melhorar aquele gramado. Nos últimos anos, especialmente na Copa América 2007, o futebol venezuelano recebeu grandes investimentos, né, estádios novos, num contexto político em um país muito dividido. Caracas, aquele estádio, não recebeu tantos investimentos e até perdeu jogos durante a Copa América com medo da coisa virar uma manifestação contra o governo do Chávez, na época. O semifinal ia ser lá, foi tirado de lá, levaram para Maracaibo. Acho, se não me engano, o único jogo que aconteceu lá foi terceiro ou quarto lugar, aquele amistoso de luxo. A morte de Chávez me fez lembrar essas coisas, porque foi muito interessante estar na Venezuela para a Copa América 2007, porque a oposição comprou ingressos em massa e transformou os estádios num comício político. Né? Teve gritos de o governo vai cair, o governo vai cair. Eu lembro um estádio, foi em Maracaibo, que de repente a gente estava ouvindo esse barulho. Tá? Quem está fazendo esse barulho? Foi barulho artificial da torcida que colocaram no estádio para abafar o protesto contra o governo do Chávez. E quando o semifinal foi transferido de Caracas para Maracaibo, fizeram um sistema de venda de ingressos para assegurar que os ingressos acabaram nos mãos da situação, dos chavistas. Então, deu para perceber uma situação política, uma polarização muito grande. O uso do futebol para valer, né? Cada táxi que você pegava, o cara estava ou muito chavista ou muito anti-chavista. Então, esse contexto político foi interessante, mas somente em termos de infraestrutura de futebol não melhorou suficiente o estádio lá de Caracas. Mas certamente o jogo de hoje também vai ser disputado sob um contexto político, mas diferente, né? Porque agora é uma comoção nacional, a oposição está muito diminuída com a comoção nacional diante da morte do Hugo Chávez. Certamente esse jogo vai ter alguma manifestação, alguma questão política. Começou a campanha já na pré-eleição, então vai ter esse reflexo, aí vai se repetir hoje. Daqui a um mês a eleição na Venezuela, né? O próprio Caracas jogou em Porto Alegre sobre o impacto da morte também. Foi no dia da morte do Hugo Chávez. Né? Inclusive as rádios e televisões cancelaram a transmissão da partida para a Venezuela, só se falou da morte do então presidente Hugo Chávez. O jogo de hoje tem também mais esse ingrediente. Eu já vi o Caracas jogar 2 vezes, como o time é fraco, mas o gramado é horroroso mesmo, é o grande rival do Grêmio hoje. Eu acho que a gente perde muito uma chance, assim, nós aqui do Brasil, de durante a Libertadores dar mais informação política, sabe, sobre os países. A gente cobre só muito futebolês, né?
E acho que pelo menos os jornais que se dedicam a um público mais específico poderiam... Até mesmo, o que são os Libertadores da América? Quem são os Libertadores da América? O Bolívar, que era o grande fetiche, a grande loucura do Hugo Chávez, é um Libertador da América. É então, verdade. Acho que tem informações que são legais. Acho que se aprende muito, a molecada, a criançada aprende muito com o futebol. Eu tenho sobrinhos que sabem a localização dos países da Europa e as capitais por conta do futebol. Não por conta da Lampions League, mas da Champions League. Então, o futebol ele é muito didático nesse sentido. Tem muito brasileiro que sabe a noção de democracia por conta da democracia corintiana. Sim. E não das aulas de educação moral e cívica. É muito lúdico. Então, o futebol, a gente perde uma grande oportunidade de ensinar as coisas à molecada por conta do Quando eu era criança, bem pequeno, eu sabia como soletrar a Tchecoslováquia. Uma habilidade que o mundo não precisa hoje em dia. Eu sabia porque o país chegou 2 finais de Copa do Mundo. Claro, tem que saber. claro. Até hoje, eu não tenho noções da geografia dos Estados Unidos. Eu não sei onde fica tal cidade porque não jogava futebol lá quando eu era criança. Exatamente, tem a dificuldade. Se a cada jogo no Uruguai a gente aproveitasse para falar um pouco mais do figuraça que preside o Uruguai, José Mojica, que anda de Fusca, mora numa propriedade rural, e para o enterro do Hugo Chávez foi de carona com Cristina Kirchner, porque disse que não ia gastar dinheiro público para uma viagem, aproveitou uma carona da presidente da Argentina.